Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Você já sabe, aqui na TV Petrópolis, também no canal no YouTube, TV Ciência em Movimento, a gente faz esse papo, né? Esse bate-papo informal sobre o que é ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, pessoas, projetos e, é claro, vinculado ao interior do estado do Rio de Janeiro, nosso foco de divulgação. E hoje estamos aqui com o Wellington da Costa, que é professor da Universidade Católica de Petrópolis e professor também do Cefet em Petrópolis. E vamos falar um pouco também sobre inovação, claro, mas também sobre o Prêmio Visconde de Mauá que aconteceu na cidade de Petrópolis nesse último mês de outubro. Conversar sobre como isso movimentou a cidade, como é que se estabeleceram novas referências de ação, de empreendimentos, empreendedorismo, né? Wellington, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. É um prazer tê-lo aqui com a gente que já trabalhou lá na cidade, nessa cidade maravilhosa que é Petrópolis, né? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e a todas aí que estão acompanhando essa entrevista. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco aí desses temas, de principalmente que é um tema que eu gosto bastante. E então eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui para a gente conversar e rever aí, já que realmente fazia muito tempo que nós não nos encontrávamos, né? Pois é, então, é muito bom te rever, Wellington. Assim, vamos resgatar um pouco a tua história, né? Como é que você hoje é um professor da área de administração na Universidade Católica de Petrópolis e também trabalhando no Cefet, né? Conta um pouco da tua história, como é que você chegou e um pouco do seu doutorado em inovação que você fechou no ano passado. Exatamente. Bom, então, atualmente eu estou lá na UCP, na Católica aqui de Petrópolis, como professor, estou coordenando lá o curso também de administração e também estou na direção lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que envolve também outros cursos além da administração, como ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, Né? Relações Internacionais também, curso de Comunicação Social. E agora a gente está vindo aí, já que a gente está falando de inovação, né? Está tentando trazer, estruturar os cursos de Ciência de Dados e de Inteligência Hum. Artificial, né? Então, essa é a minha parte da UCP e eu também atuo no Cefet, né, como administrador. Estou aqui no Cefet desde 2015, né? Na UCP eu estou desde 2008. Assim, a minha jornada, bom, eu não sou mais um garoto, já passei dos 40, né? Então já tenho um pouquinho de história para contar, vou tentar resumir aqui. A minha formação original é administração, então eu fiz o curso de administração, inicialmente ali fiz alguns estágios, passei por Correios, fui trabalhar ali em uma parte de hotelaria, depois passei por banco, né? Fiquei um tempo no mercado financeiro, e aí, quando veio minha paixão pela docência, né? Que a docência, eu digo, eu posso estar fazendo várias coisas, mas a, é a docência, né? Hum. Eu estou nos cargos, mas a minha paixão é a educação, né? Eu até digo, né, num livro há pouco tempo que eu tive a oportunidade de contribuir, que eu digo que a educação, na minha opinião, é o que move, é o que muda o mundo, né? Então, aí veio minha paixão por educação, fiz o mestrado lá no IBMEC, né? E aí, com o mestrado, eu comecei a dar aulas, aí fui trabalhar na Rural, aí da Rural e o CP, né? Fiquei fazendo essas duas pontes, aí vim para o Cefet, onde eu tô, isso foi em 2015. De lá para cá, aí eu fiz um MBA em Ciência de Dados, e aí, no ano passado, graças a Deus, finalmente eu concluí o doutorado, né, em Engenharia de Produção lá pelo Cefet, na área de inovação, porque que é uma área que eu tenho muito interesse, eu adoro a área de inovação, e aí nós estamos também, né, em breve a questão é, das patentes, nós criamos um índice, né, que fosse capaz de mostrar a qualidade das patentes das universidades públicas brasileiras. Nós Ah, fizemos um bacana. ranking ali no final do trabalho, né, com 9 indicadores, né, e aí o conjunto desses indicadores gerava um índice que mostravam as universidades que eram,
mais inovadores dentro da perspectiva da produção, do depósito, das citações de patentes, né, que às vezes a gente não olha muito para as patentes, mas as patentes têm uma capacidade de geração de inovação, né, E de muito riqueza, né? grande, uma riqueza muito grande. Ah, Você percebe regiões, por exemplo, do Brasil, que elas têm um know-how específico. Então, se você uhum. quer saber sobre um assunto, você vai para uma determinada região, você só consegue localizar isso ao ver quem são os patenteadores. Ah, Então, se eu sou interessante. empresa e quero uma área de conhecimento, seja saúde, seja na área de mecânica, eu consigo identificar isso ou saber quem é o patenteador, né? Quem é o depositário, vamos dizer assim, das patentes. O Wellington, você participou recentemente do prêmio Visconde Mauá, que aconteceu no último mês de outubro, em Petrópolis, e eu tenho acompanhado alguns prêmios no interior do estado, inclusive a Lei de Inovação de Petrópolis previa um prêmio, a Lei de Inovação de Nova Friburgo também previa um prêmio, que eles estão executando lá, por sinal, acho que nessa semana que a gente está gravando aqui o programa, que é hoje dia 11, eu acho, se eu não me engano, é dia 13, vai ser o prêmio de inovação de Nova Friburgo, em reconhecimento às pessoas, projetos, iniciativas de inovação lá da cidade. E eu vi esse prêmio também, Visconde Mauá, como uma oportunidade da cidade de Petrópolis reconhecer seus empreendedores. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi esse prêmio e você, como professor também de administração, como é que foi o teu olhar em cima disso, né? Pois é, assim, eu posso dizer assim, particularmente eu me senti muito feliz e honrado em poder participar de um prêmio tão importante aqui na cidade, né? É a primeira edição do prêmio, não é? Então, ao mesmo tempo que eu me senti honrado e feliz por ter sido escolhido como um dos jurados, eu também senti a responsabilidade, exatamente como você disse, porque nós tínhamos uma série de quesitos, né, na área de transformação digital, sustentabilidade, a parte financeira, a Uhum, parte das mídias sociais, né, a relevância da empresa. Então, nós tínhamos ali uma série de quesitos e o prêmio ele envolveu também vários jurados de diversas áreas, não só das universidades, mas também das uhum, associações comerciais, né, todos o Convention Bureau. Então, nós tínhamos ali um conjunto mesmo de pessoas fazendo essa avaliação. Então, poder participar foi uma felicidade, ao mesmo tempo foi ali também uma responsabilidade, não é? Com a ideia, ela saiu ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Acho que foi uma ideia uhum. brilhante, Muito bacana. porque é uma experiência que valoriza o empresariado, né? O empreendedorismo local. Eu sempre digo que quando a gente reconhece as pessoas, reconhece o trabalho dos empreendedores, é uma maneira de dizer para eles, de validar o trabalho deles. Uhum, Então, foi uma experiência muito interessante, muito rica, porque a gente, inclusive, passa a conhecer a história de muitas empresas, né? A gente é muito tendencioso a ver o hoje, né? Então, a gente olha onde uma empresa está, mas quando você olha como ela chegou até ali, aquilo uhum. passa a ter muito mais valor, né? E como é que você viu assim essa premiação dentro da cidade? Eu vi que a editora Voz, né, foi assim a grande homenageada pela longevidade, né, o prêmio da longevidade. E realmente faz todo sentido, né? A editora Voz é uma baita editora no Brasil inteiro e está sediada em Petrópolis. Como é que você viu esse ambiente empresarial? Eu sei que tem aquela questão da competição, né? Sempre tem, as pessoas ficam ali sempre, né? é, a fim de ganhar, né? Isso faz parte. Mas do todo, cria-se um ambiente, eu acho que muito interessante para a cidade. Como é que você viu esse ambiente de integração a partir do prêmio? Olha, não, primeiro falando da Voz, a gente está falando de uma Uhum, empresa que existe desde 1901, né? uhum, Só o fato dela existir desde 1901 já seria algo assim, né, vamos dizer assim, muito fora da curva, né? Então, é, isso torna a Voz um ícone mesmo daqui da nossa cidade. Agora, tem uma outra questão que é tão relevante quanto isso, que é o mercado da Vozes, né? A uhum, Vozes
é do mercado editorial, do mercado livreiro. E num Uhum, mundo, né, num ambiente cada vez mais digital, sobreviver desde 1901 é uma inspiração para qualquer outro empreendedor, porque você precisa se reposicionar, você precisa se reestruturar, você precisa se reinventar, não é? uhum, E ainda assim manter o que de mais importante as empresas têm, que é a visão e a missão delas no, vamos dizer assim, na sociedade, no mundo, né? E a Voz, ela ainda tem um outro aspecto, que é esse aspecto social, né, da Voz, uhum, não é? Ela é uma editora que tem uma característica muito forte da área das ciências sociais, né, da área humana, que é uma área que está extremamente carente hoje dentro do mercado, uhum, né? Então, eu acho que é um conjunto de características que tornam a Voz, assim, uma empresa de referência na cidade. É claro, nós temos outras referências, temos a Werner, não uhum. é? Tem o Orquidário Binot, tem, assim, não posso nem falar muita coisa, senão eu deixo algumas de fora, né? Eu acabo sendo injusto. Mas eu acho que isso torna a Voz, assim, uma merecedora do prêmio. É claro que todas as outras mereciam, né? Mas, como você disse, né? Alguém tinha que ser escolhido, né? Esse ano foi a Voz, mas ano que vem Uhum, eu acredito que teremos aí uma segunda edição e outras poderão também ser selecionadas e ser reconhecidas de forma pública, porque uhum, é, assim, eu vejo que esse sentimento de valorização, né, de reconhecimento, então, à medida em que a gente é reconhecido, a gente também é validado. E o empreendedor é aquele que gera emprego, que arrisca, que uhum, inova, que vai em busca dos seus sonhos, né, que quer fazer diferença. O empreendedor, ele é assim, um agente de inovação, ele é uhum. disruptivo, né? Ele precisa ser É. disruptivo para Ainda mais poder se nesse manter. país, né? Ainda mais nesse Exatamente, país tão né? complicado. Exatamente. Então, quando o Estado ele passa a reconhecer, a respeitar, a incentivar o empreendedorismo, eu percebo que como que o empresário ele sente o que eu posso dizer assim, existe um senso de pertencimento, Uhum, né? E é comprovado que quando existe um senso de pertencimento, olha, nós estamos juntos, existe, nós apoiamos, nós reconhecemos o seu trabalho, nós também nos sentimos responsáveis por mudar o ambiente, né? E esse mudar o ambiente é do empreendedor. uhum, Não tem como a gente não falar que isso é do empreendedor. Então, é, é, eu vejo assim, o sentimento que ficou é esse, é de reconhecimento mesmo, né? De reconhecimento do legado que o empreendedorismo e inspirado em Visconde de Mauá, que foi assim uhum, um grande empreendedor aqui na cidade, né? Ele tem uma referência do que ele construiu muito grande. Então, vamos dizer assim, é a manutenção do espírito de Visconde de Mauá, né? Então, vamos dizer assim, novos Viscondes de Mauá uhum. sendo incentivados aqui na cidade. É, realmente o nome do prêmio foi muito bem escolhido. Né? Eu daria um outro nome também, né? Mas aí está muito mais na área de inovação também, que é de Santos Dumont, mas de toda maneira, né, foi uma bela homenagem. Agora, estamos indo para o final do programa, Wellington, assim, como é que você vê essa premiação para ajudar no ambiente econômico da cidade? A gente sabe que Petrópolis tem enfrentado várias dificuldades orçamentárias, e como é que esse tipo de premiação pode atrair outras empresas e melhorar o ambiente de negócio da cidade? Então, continuando, né, o que nós estávamos falando, a questão do pertencimento e do incentivo, porque assim, Petrópolis veio aí de um histórico de enchente, né, tudo mais, isso é algo que não se recupera, a gente não se Uhum, recupera de uma enchente de um dia para a noite, né, de um ano para o outro, né, e nós temos um histórico no turismo, que é muito forte, né, que o mercado cervejeiro, tem a uhum, hotelaria,
né? Tem aí a Voz, que a gente falou, tem a VR, nós temos o supercomputador, o LNCC, né? Tem o Uhum, Serratec, que também tem, que é um vetor aqui na cidade, a própria uhum, CEP também. Nós temos, assim, algumas estruturas que contribuem, não é, e que já delineam o perfil da nossa cidade, né? Então, é, o prêmio, ele também, ele teve essa capacidade, sabe? Às vezes a gente não percebe, mas quando nós juntamos várias entidades para pensar em premiar quem empreende na cidade, você está criando também ali um conjunto de forças para de alguma maneira apoiar e conversar sobre, porque muitas soluções, principalmente quando a gente pensa em soluções maiores, elas uhum. não vão ser resolvidas só com o privado ou só com o público. A gente precisa conversar, não é? Claro, a cidade tem sérios problemas, questões orçamentárias, mas se você já sabe, né, e pensa como um empresário, como um empreendedor, se você já sabe que é uma cidade que premia, que reconhece o trabalho do empreendedor, certamente é uma cidade que eu tenho interesse, né, em participar ou entender aqui, porque eu vou encontrar apoio do poder público e instituições privadas que, de alguma Uhum, maneira, promovem o desenvolvimento tecnológico e sustentável. E então, agora, por exemplo, estamos falando de cidades inteligentes, né? Então, é um conjunto de ações que, na medida em que há uma junção dos atores, né, do ecossistema, isso valida ou fortalece, né, vamos dizer assim, no fundo, atrai, no fim, atrai. Atrai as uhum. pessoas, poxa, vale a pena eu investir porque eu sei que existe diálogo e existe apoio, né, tanto do Estado quanto das próprias estruturas que a cidade ela tem relacionadas ao empreendedorismo. Wellington, estamos com 2, 3 minutos para encerrar. Como é que esse evento, como essa premiação, dialoga com a universidade? Como é que o- a universidade pode se apropriar em termos de estudos, de pesquisa sobre essa realidade local empresarial? Então, a universidade, ela tem um papel muito importante, né? Quando a gente fala em hélices aí, né? Uhum, Não existe hélice em a universidade, né? Então, a universidade, ela serve de capacitação, não é? Ela serve de uma incubação de uma ideia, ela uhum, serve de uma empresa júnior, é, ela serve da gente, né, enquanto professor, que olha qual o perfil das empresas, né? Vamos imaginar assim, quais são as dificuldades em comum, eu estou tirando um exemplo, dificuldades em comum uhum, das empresas para que a gente tenha condições de criar uma solução para isso, né? Podemos lá ter uma extensão que nós temos no caso da UCP de Casa do Empreendedor, aqui no Cefet nós também temos uma iniciativa relacionada a incentivo ao empreendedorismo, né? Porque é uma cultura, empreendedorismo é cultura. E eu acho que eu vejo que a universidade ela é esse vetor que precisa incentivar e criar a cultura do empreendedorismo já dentro da universidade, né? Para que quem saia empreenda e para quem está fora tenha apoio dentro da universidade. uhum. Bom, Wellington da Costa, obrigado pela sua entrevista. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente marca outros papos. Assim que tiver alguma coisa aí na UCP, por favor, avisa que a gente faz a divulgação aqui no programa. Obrigado pela sua entrevista, professor Wellington. Nada, Márcio, eu que agradeço. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau.